Conheço o massacre de Columbine, a tragédia que influenciou diversos atentados escolares. He yelled at me after he shot me and I thought he'd shoot me again. So I closed my eyes and pretended to be dead. Eric David Harris nasceu em 9 de abril de 1981 em Wichita, Kansas, nos Estados Unidos. Seus pais eram Wayne e Catherine. Eric também tinha um irmão mais velho que se chamava Kevin. A mãe de Eric era dona de casa e o seu pai era aposentado que trabalhou como piloto de transporte da Força Aérea. No dia em que atacou a Columbine High School, Eric usava uma camiseta escrita "Seleção Natural", uma frase que exemplificava sua crença de que pessoas impróprias ou não merecedoras deveriam ser eliminadas do planeta. Esse desejo era semelhante ao de Hitler e os nazistas. No outono de seu último ano, Eric escreveu um trabalho de pesquisa sobre o nazismo, sobre o desejo que eles tinham de eliminar pessoas que consideravam impróprias. Em seu diário também foram encontrados alguns trechos sobre a sua forma de pensar. No diário, Eric também demonstrou concordar com a crença nazista em sua supremacia racial e a discriminação contra estrangeiros. Além disso, foram encontrados diversos trechos racistas escritos por ele. Em outras partes do diário, também podemos ver como Eric fantasiava constantemente com estupro, escrevendo sobre o desejo que tinha de cometer esse crime. Ele queria muito se juntar ao corpo de fuzileiros navais da Marinha, mas foi rejeitado 5 dias antes do massacre acontecer. A razão da rejeição foi terem notado que ele estava fazendo uso do Luvox, o antidepressivo receitado para o tratamento de TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. Dylan Bennett Klebold, o parceiro de Eric no massacre, nasceu em 11 de setembro de 1981 em Lakewood, Colorado, nos Estados Unidos. Dylan tinha pais pacifistas e frequentadores da Igreja Luterana. Ele era um rapaz revoltado e ao mesmo tempo se mostrava estar depressivo e suicida. Escondido de sua mãe, Dylan também fazia o uso de antidepressivos, fato esse que só foi descoberto por sua família após o massacre. Dylan teria planejado sua morte durante 2 meses. Ele participava da produção de teatro da Columbine High School, auxiliando na produção de vídeo entre alunos. Em seu diário, ele relatou a decepção em não ter uma namorada, se descrevendo como sendo a existência mais miserável da história do tempo. Dylan era visto como um adolescente fracassado e rejeitado, que odiava atletas, mas ao contrário de Eric, ainda chegou a ir ao baile de formatura do colégio, junto de uma de suas poucas amigas, Robbie Anderson. Ele comparava a si mesmo e Eric a Deus, os definindo como mais evoluídos do que qualquer outro ser humano. Dylan desenhou corações e escreveu trechos sobre como estava secretamente apaixonado por uma aluna de Columbine. Eu sou cheio de amor e quero isso. Eu odeio aqueles que escolhem destruir um amor. Eu queria felicidade, mas nunca tive. Preferia não ter nada do que ser um nada. A mãe dele, Sue Klebold, era professora e defensora de pessoas com deficiência. Já seu pai, Tom, era formado em geofísica e trabalhava de casa, convivendo mais ainda com ele por ser o filho caçula. Ambos eram pais presentes, uma família feliz que faziam diversas atividades juntos. Tanto Eric como Dylan trabalharam na pizzaria Black Jack, onde os dois se conheceram e se envolveram com alguns rapazes que se gabavam de terem armas. A família do Dylan era judaica e ele tinha problemas com automutilação. Ao contrário de Eric, Dylan não fazia apologia ao nazismo. No contorno usado por ele durante o massacre, havia um broche da União Soviética. Além de Eric ter sido pego hackeando computadores de Columbine, em 30 de janeiro de 1998, ele e Dylan roubaram equipamentos eletrônicos de uma van e foram pegos. Eles realizaram trabalho comunitário e participaram de um programa para menores infratores, evitando assim um processo. Dylan fez tudo corretamente e finalizou a punição antes do tempo previsto por bom comportamento. A mãe de Eric chorou muito ao saber da notícia do roubo. Já a mãe do Dylan chegou a vomitar quando viu o filho algemado depois que foi identificado. Mais tarde, a mãe do Dylan, Sue, lhe fez o seguinte pedido: se não seguir nenhuma outra regra da vida, pelo menos siga o não matarás e não roubarás dos 10 mandamentos. Essas são regras que devem ditar a nossa vida. E o rapaz apenas concordou. Sue relatou que Dylan parecia impulsivo e chegou até a sugerir terapia, mas ele sempre se recusava.
Eric foi obrigado a fazer uma redação dizendo estar arrependido pelo roubo. Porém, mais tarde, escrevendo em seu diário, ele não parecia ter remorso algum sobre o ocorrido, assim como demonstrou ter ficado ainda mais revoltado pela justiça ter sido feita. A América não deveria ser a terra da liberdade? Por que eu, livre, não posso privar a porra de um estúpido idiota de merda de suas posses se ele as deixa no assento da frente da porra de sua van à vista em uma sexta-noite? Seleção natural. Os filhos da puta devem ser baleados, escreveu. Em um vídeo, podemos ver um dos ex-alunos de Columbine relatando que Eric e Dylan sofreram bullying todos os dias por serem considerados fracassados do colégio, assim como eram intimidados e esbarrados pelos atletas. Antes do massacre, Eric e Dylan chegaram a sofrer com humilhações na sala de aula. Columbine was it kind of varied between the wrestlers and the football team. There was a couple of guys who were at the top, whether out of fear or out of actually being cool or whatever. There were a couple of guys that were at the top because of that. There were a couple of girls who were at the top because of their situation, how they looked, the money they had, things like that, their grade point average and how much they obeyed the teachers, all that stuff. They were the bottom 2 kids in the entire school, not just out of the senior class. The entire school, they were the 2 uncoolest kids. So they were the losers of the losers, is the way to put it. Eric admitiu em seu diário que zombava de pessoas parecidas com ele, e Dylan escreveu algumas vezes que ele tentava não zombar dos outros, porém, as fitas que haviam sido gravadas por eles antes do massacre e foram divulgadas mostravam totalmente o contrário. No dia 20 de abril de 1999, às 11h10 da manhã, Eric chegou sozinho ao estacionamento de estudantes da Columbine High School e estacionou seu Honda Civic cinza de 1986. Dylan chegou em seguida, também sozinho, em seu BMW preto de 1982. Entre as 11h14, Eric e Dylan entraram no refeitório da escola com 2 grandes sacolas, as colocaram no chão e foram até o estacionamento. Haviam outras 400 sacolas espalhadas pelo refeitório que escondiam bombas de propano que explodiriam perto de todos que estavam no local às 11h17. Ainda nos carros, eles tiveram uma visão ampla da área do refeitório. O plano era atirar em todos os sobreviventes capazes de escapar do refeitório após as explosões. Além disso, dentro dos carros, eles tinham bombas com temporizadores que deveriam explodir quando eles retornassem para a escola. Eric e Dylan estavam em pé juntos no topo dos degraus, ambos vestindo casacos pretos. Esse local é o ponto mais alto do campus e permitiu a eles um ponto de vista elevado do lado oeste da escola, as saídas e entradas da lanchonete, os campos esportivos e o estacionamento. Às 11h19, ambos já estavam com as armas semi-automáticas escondidas em seus casacos e do topo da escola começaram a atirar nos estudantes. Os primeiros tiros matam Rachel Scott e feriram Richard Castaldo, que estavam sentados na grama almoçando. 3 alunos saíram da lanchonete e também foram baleados, caindo imediatamente no chão. Outros 5 que também estavam sentados na grama também foram baleados quando tentaram fugir da confusão. Michael Johnson foi atingido, mas alcançou o armazenamento esportivo ao ar livre e se protegeu com outros colegas. Dylan desceu as escadas para a área fora da cafeteria e atirou em Daniel Herboth, um dos alunos que havia sido baleado, o matando na hora. Em seguida, ele entrou brevemente na lanchonete e ficou do lado de fora tentando entender por que as bombas de propano não haviam explodido. Enquanto isso, Eric desceu as escadas e atirou em Annie Mary, que foi baleada diversas vezes enquanto corria para a cafeteria para se esconder. Um deles gritava em meio aos alunos que aquilo era incrível. Às 11h21, o deputado e o xerife do condado foram enviados para Columbine. Uma das professoras, Patricia Nelson, ouviu barulhos e viu 2 estudantes com o que parecia ser armas de brinquedo. Infelizmente, ao tentar conversar com os jovens, ela foi baleada, se ferindo no ombro, no antebraço e no joelho. Came in back here and left a big hole. Shattered this whole third of my arm and came out the front. Ao lado de Patricia estava o aluno Brian Anderson, que sem perceber onde estava o perigo, saiu pelas primeiras portas e ficou preso quando Eric atirou nelas à sua frente. Brian também ficou ferido no peito, mas os 2 conseguiram fugir para a biblioteca. Naquele momento, o policial pensou momentaneamente que teria atingido o assassino, mas segundos depois, Eric voltou a atirar, fazendo 2 buracos de bala no carro patrulha.
Alguns alunos começaram a escapar pelas escadas da cafeteria, outros correram para o corredor principal das salas de aula e viram Eric e Dylan rindo atrás de uma das portas enquanto atiravam aleatoriamente. Dylan também disparou contra eles enquanto corriam para se defender. Um outro professor gritava para que os alunos corressem e saíssem da escola. Uma aluna, que estava ao telefone com sua mãe, olhou para cima e viu a manga do casaco preto do Dylan, que estava atirando. Ela então largou o telefone e se escondeu em um banheiro próximo, o que salvou a sua vida. Como Eric e Dylan tinham 17 anos e eram menores, Robin Anderson, de 18 anos, a amiga do Dylan que teria ido ao baile de formatura com ele 3 dias antes do massacre, foi quem comprou as armas, mas sem saber para o que elas seriam utilizadas. Naquele dia, em 20 de abril de 1999, o próprio pai de Eric ligou para a polícia local, pois suspeitava que seu filho pudesse estar envolvido no massacre que estava acontecendo em Columbine. County 911. County, this is Wayne. My son is Eric here, and I'm afraid that he might be involved in the shooting at Columbine High School. It involves how? He's a member of what they're calling the Trench Coat Mafia. Okay. Have you spoke with your son today, Mr. Harris? No, I haven't. Have they picked up anybody yet, or They're still looking for suspects. Okay, so they haven't picked up anybody. No, we do know there's more than one. And your son is with who? What gang? Well, they're calling them the Trench Coat Mafia. Trench Coat Mafia. I just heard that term on TV. Okay. Let me get this to Investigator Chernow. He'll be calling you back. Thank you. Eric e Dylan andavam para cima e para baixo no corredor da biblioteca, atirando aleatoriamente, mas sem ferir ninguém. Mais tarde, eles passaram mais de 3 minutos no corredor da biblioteca, atirando e jogando bombas. A professora Patricia Nelson, escondida embaixo do balcão da frente da entrada da biblioteca, continuou seu contato telefônico com um despachante de Jefferson County. Em um áudio, podemos ouvir ele reagindo ao som de tiros e explosões vindo do corredor do lado de fora da biblioteca. Is there any way you can lock the doors? Smoke is coming in from out there, and I'm a little bit. The gun is right outside the library door, okay? I don't think I'm going to go out there, okay? You're at Columbine High School? I got 3 children, okay? You got it, okay? I'm not going to go to the door to shut the door, okay? I've got the kids on the floor. Em uma chamada feita por um dos alunos ao 911, é possível ouvir Eric e Dylan ao entrarem na biblioteca, gritando e exigindo que todo mundo levantasse. Well, that's not, a play gun, a real gun. I was going out there to say no. Mm-hmm. And I went, oh my God, that was really close. That just got over. Okay. What's your name, ma'am? Patty? Okay. Na biblioteca, eles feriram 5 alunos e mataram 3. Ao sair do local, Eric atirou sem olhar e atingiu mais um aluno, Steve Kernel. Indo em direção a uma mesa onde estava escondida uma aluna de 17 anos chamada Cassie, Eric disse "Pick a book", que em português seria "Te encontrei". Os disparos contra Cassie foram fatais. Em 7 minutos de massacre, 10 pessoas foram mortas e 12 ficaram feridas. David Sanders e outro aluno estavam no final de um dos corredores tentando avisar ao máximo de alunos do que estava acontecendo. Mas enquanto corriam, eles se depararam com Eric e Dylan. Ao tentar fugir, ambos acabaram sendo baleados. Eric acertou David 2 vezes no peito. Ferido, David rastejou até o laboratório, onde encontrou um professor que o levou para uma sala onde havia 30 alunos escondidos. Na busca por ajuda, eles colocaram um aviso na janela da sala que dizia que lá havia uma pessoa que estava sangrando até a morte. Às 11h36, Eric e Dylan foram até a cafeteria, de onde lançaram mais bombas. Em seguida, tiraram um momento para tomar água nas garrafas que os alunos haviam deixado nas mesas do almoço. Uma testemunha que estava escondida na cafeteria ouviu um dos atiradores dizendo: "Hoje é o dia em que o mundo chega ao fim. Hoje é o dia em que nós morremos." Na sequência, os próximos passos de Dylan e Eric continuam sendo aleatórios. Uma fita de vídeo da câmera de segurança mostrou os atiradores descendo as escadas e entrando na lanchonete. Às 12h08, após matarem 13 pessoas e deixarem 24 feridas,
Ambos se suicidaram na biblioteca, onde haviam sido feitas 10 vítimas. Eric atirou contra o céu de sua boca e morreu na hora. Dylan, no entanto, atirou do lado esquerdo de sua cabeça e ficou agonizando em seu próprio sangue até morrer. Rachel Joy Scott, de 17 anos, foi baleada 4 vezes e morreu instantaneamente. Em uma trágica coincidência, na mochila que Rachel estava usando quando foi baleada, havia um desenho que ela tinha feito em um diário, um torrente de lágrimas jorrando de seus olhos e regando uma rosa. Foram desenhadas exatamente 13 lágrimas, e 13 vítimas foram mortas no massacre. Daniel Herboth, de 15 anos, foi baleado no peito, abdômen e perna, e morreu na calçada. Sua morte foi a mais pública e o seu corpo permaneceu numa piscina de sangue por pelo menos 24 horas. Caio Velasquez foi o primeiro dos 10 alunos que morreram na situação de reféns na biblioteca da escola. Ele se enrolou debaixo de uma mesa de computador e foi morto a tiros na cabeça e nas costas. Steven Robert Kernel, de apenas 14 anos, foi morto depois que Eric atirou em seu pescoço com uma espingarda. Cassie Burnham, de 17 anos, estava estudando na biblioteca quando começou o massacre, sendo morta ao tentar se esconder no local. Isaiah Sholes, ela era uma atleta de 18 anos que estava estudando na biblioteca com seus amigos Matt Kitcher e Craig Scott quando os atiradores chegaram. Antes de ser morta, Eric e Dylan dispararam diversos comentários racistas contra ela. Laura Townsend, de 18 anos, morreu no chão da biblioteca após ser baleada diversas vezes no peito e na cabeça. Ela foi baleada mais vezes do que qualquer uma das outras vítimas. John Tomlin, de 17 anos, se escondeu debaixo de uma mesa e recebeu outra aluna, Nicole Nolan, no esconderijo em que estava. Eric e Dylan dispararam tiros fatais contra ele. Nicole também foi atingida, mas sobreviveu. Kelly Fleming, de 16 anos, estava escrevendo poemas na biblioteca quando Eric e Dylan entraram. Kelly tentou se esconder sob uma mesa junto de outras meninas, mas devido à falta de espaço ela ficou visível e foi baleada. Daniel Muser, de 15 anos, estava escondido sob uma mesa e empurrou uma cadeira quando Eric se aproximou na tentativa de derrubá-lo. Zoando o garoto, Eric disse, "Belos óculos", e atirou no rosto do garoto logo em seguida. Corey Apter, de 17 anos, foi morto com tiros no pescoço e tórax. Seu amigo Stephen Austin Eubanks assistiu quando Dylan apontou a arma para Corey e puxou o gatilho. William Davis Sanders, de 47 anos, teve uma hemorragia após receber um tiro no pescoço pelo corredor e acabou morrendo. Na escola, em homenagem às vítimas, foram colocadas nas paredes frases ditas por alguns alunos, como por exemplo, "Uma criança como eu não deveria ir a tantos funerais", e também, a parte mais difícil de entender é que eram crianças matando crianças. Além disso, também foi feito um grande memorial para os falecidos. Também foram colocadas cruzes para os assassinos que se suicidaram. Na cruz de Eric escreveram a palavra paz e a frase, "Minha geração pede desculpa se nós falhamos com vocês". Uma curiosidade é que haviam menos escritas na cruz de Eric e mais escrito na cruz de Dylan, como por exemplo, "Como te perdoaremos?" e também, "Jesus te amou". Entretanto, com o tempo, as duas cruzes foram destruídas. A mãe do Dylan, Sue, junto com seu ex-marido Tom, planejaram uma pequena cerimônia de funeral que foi realizada de maneira simples e longe da imprensa. Eles convidaram alguns amigos e familiares e optaram por não enterrar Dylan, pela probabilidade de que seu túmulo pudesse ser vandalizado. Quando Sue viu Dylan no caixão, ela se aproximou, acariciou seu cabelo e deu um beijo em sua testa. Os pais do menino também levaram alguns bichinhos de pelúcia da sua infância e colocaram ao lado dele. Mais tarde, Dylan teve o seu corpo cremado. Por outro lado, os pais de Eric nunca revelaram se ele teve um funeral, se foi enterrado ou se foi cremado. Diferente da família do Dylan, que sua mãe passou a realizar palestras a fim de evitar novas tragédias, a família de Eric preferiu não vir a público. Antes do massacre, Eric conversou brevemente com um aluno chamado Brooks Brown do lado de fora da escola, e durante o diálogo, ele disse para ele ir embora daquele lugar, porque gostava muito dele. Pouco tempo depois, o aluno foi visto indo embora para longe da área. Essa foi a única pessoa que os atiradores pouparam, pedindo para que se afastasse de Columbine. Podemos afirmar que Eric e Dylan tinham plena consciência do que estavam fazendo. O massacre resultou em um impacto trágico e duradouro.
Após o ataque, muitos outros tiroteios em escolas começaram a acontecer, um fenômeno que ficou conhecido como o efeito Columbine. Eric e Dylan, em grande parte, buscaram por notoriedade e sabiam que seus atos iriam inspirar outros adolescentes. Em uma das fitas gravadas pelos atiradores antes do massacre, eles falam diretamente para a câmera, como se estivessem se dirigindo ao público. Nesses vídeos, eles detalham suas razões para cometer o ataque e até insinuam que outros jovens que sofrem bullying poderiam seguir o mesmo caminho. Isso sugere que eles viam o ato de violência como uma forma de se vingar. A partir de 1999, todos os massacres escolares que aconteceram ao redor do mundo foram em algum nível inspirados pelo ataque em Columbine. Um dos atiradores mais jovens da história que também se inspirou no massacre de Columbine foi José Angel, um garoto de 11 anos. Ele entrou em sua escola armado, atirou em seus colegas e matou uma professora antes de tirar sua própria vida. No Brasil, também vimos o efeito Suzano, que se refere ao massacre escolar ocorrido em Suzano, em São Paulo, em 13 de março de 2019. Dois atiradores, Guilherme Tauti Monteiro e Luiz Henrique de Castro, entraram na escola Raul Brasil armados, onde mataram 8 pessoas, incluindo 5 estudantes e 3 funcionários, e feriram outras 11 antes de cometerem suicídio, ambos influenciados por Eric e Dylan. A partir desse ocorrido, em 2019, as tentativas de massacres escolares realizadas no Brasil passaram a ser inspiradas no ataque em Suzano, transformando a máscara preta de caveira, utilizada por Guilherme Tauti, em uma nova fantasia utilizada por atiradores brasileiros. O massacre de Suzano, influenciado por Columbine, chegou até mesmo a inspirar massacres ocorridos em outros países. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Esse foi mais um caso aqui na Crimes Reais. E que caso bizarro, meus amigos. Quando se trata de massacre, é um bagulho sempre muito pesado. Todo crime no geral é muito pesado, né? Mas eu fico imaginando o desespero das pessoas que já vivenciaram esse tipo de coisa, sabe? Deve ser loucura demais, tá ligado? E parece que a história é sempre a mesma, né? Um aluno ou alunos que sofreram bullying, se sentem fracassados por alguma coisa e acabam fazendo esse tipo de coisa. Duas coisas horríveis: o bullying e a revolta que ele gera em quem sofre, em quem vê, enfim. É claro que isso não justifica a ação que eles tiveram, nem de longe, mas algumas pessoas talvez até tinham consciência desse erro de cometer bullying. O bullying é pesado e que é muito errado, que chegaram a deixar algumas frases para ir nas cruzes deles, enfim, mesmo que tenham sido destruídas depois. Eu acho que quando a gente é adolescente também tudo é muito complexo, qualquer problema é demais. Então eu acho que isso potencializa mais as nossas emoções, sabe? Qualquer coisinha é muita coisa pra gente. Não que o bullying seja qualquer coisinha, mas enfim. Enfim, galera, eu nem sei o que falar desse caso, porque é realmente muito pesado. Mas enfim, deixa o like aí se você gostou desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado da narração, do vídeo, belezinha? Se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo, ativa o sininho e continua dando essa moral aí pra gente. A gente se vê no próximo caso.